Seja bem-vindo a mais uma mensagem da CHF TV, a igreja no cinema aqui em Curitiba. Deus abençoe a sua vida, faça parte também contribuindo com esse ministério. Nós acreditamos que o que nós pregamos muda o mundo, por isso seja bem-vindo e permita o seu mundo ser transformado. Fique agora com essa mensagem. Nessa noite eu quero falar para vocês sobre fé. Eu não vou cantar, tá? É só para vocês visualizarem esse... Como é que é o nome disso? Pedestal. Para vocês darem uma figurada um pouco no que eu vou falar. Eu gosto muito de trabalhar com imagem, porque eu penso bastante em imagem. Inclusive, quando as pessoas pregam aqui, eu vou imaginando. E se você é assim também, então você vai gostar da pregação assim, em forma de pedestal. Eu queria começar orando. Pai, obrigada, porque mais uma noite nós temos a certeza de que não são só palavras, mas que a sua palavra, ela é aquilo que sustentou e criou todas as coisas que a gente consegue enxergar. E nessa hora nós queremos te dar honra, te dar toda a glória, Pai. Porque um dia o Senhor decidiu falar sobre a face da terra e as coisas foram formadas. Porque um dia o Senhor, da mesma forma, nos formou no ventre da nossa mãe. E obrigada, Pai, porque nós podemos viver um reino que é poderoso, que é indestrutível, que não é manipulável. E nessa confiança e nessa certeza nós sabemos do fruto que a sua palavra pode produzir no nosso coração. E que sobrepassa qualquer curso que a gente faz, qualquer intercâmbio que a gente faz sem essa consciência, Pai. Obrigada porque em todas as coisas o Senhor tem trazido consciência para nós. E por isso nós nos sentimos tão privilegiados de sermos chamados amigos teus. E creio que a semente que o Senhor tem colocado nessa casa tem sido recebida com muita alegria, com muita gratidão. Porque o seu reino é maravilhoso, mas ele é revelado àqueles que vão se responsabilizar por ele. Por isso, obrigada, Pai, por encontrar corações aqui que sempre se disponibilizam a ouvir a sua voz, a ser mensageiros da sua palavra, a serem, na verdade, mensageiros da carta que o Senhor está escrevendo nos corações aqui. Muito obrigada, Pai, porque mais uma noite nós podemos receber de gratidão a sua palavra, que é tão viva, tão pura e tão eficaz. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, nós tivemos aqui, há um tempo atrás, o Elder. E o Elder falava sobre uma fé que descansa. Eu amei essa palavra. Né? Quando fala descanso, eu já falo, uau, é isso que eu quero. Todo dia a gente podia receber uma palavra dessa. Né? Logo depois, nós tivemos o Cal trazendo novamente sobre fé, mas o fé no nome de Jesus. Que a nossa fé não pode estar estabelecida nos milagres, que são importantes, mas que tudo aquilo que muitas vezes nos distrai é porque nós não colocamos apenas a nossa fé no nome que precisa ser colocado. E nessa noite eu quero continuar falando sobre uma fé que opera. Eu vou citar mais uma vez, se vocês tiverem paciência de me ouvir, acho que eu vou citar esse versículo por muito tempo, um versículo que o Léo trouxe para nós. Eu queria que colocasse para nós Tiago 1, 14 a 16. Hoje nós vamos ler um texto bem comprido, como fizemos da quarta passada, que eu amei, né? Ver um monte de gente lendo versículos, a gente vai fazer isso aqui também. Mas eu queria introduzir a nossa palavra hoje sobre a fé que opera. Então, a operação da fé, esse é o nosso título. Tiago 1, obrigada. Tiago 1, 14 a 16. É o texto que me impactou, que o Léo trouxe no cinema. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por esse arrastado e seduzido. Então esse desejo, tendo concebido, ele dá à luz o pecado. E o pecado, após ser consumado, ele gera a morte. Meus amados irmãos, não se deixem enganar. Próximo. Toda boa dádiva e todo dom perfeito, ele vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Por sua decisão, ele nos gerou pela palavra da verdade, a fim de sermos como os primeiros frutos de tudo que ele criou. Volta um pouquinho para mim. Mais um.
Mais um. Então aqui ele fala, não sei se vocês conhecem o texto que diz que o Cordeiro de Deus tirou o pecado do mundo. E aí você perguntou muito tempo, e daí aonde que a gente peca se Deus tirou esse pecado? E aqui nós vemos que a responsabilidade que Eva tinha de que porque ela pecou todos pecaram, agora está nas minhas e as suas mãos. Jesus, ele zerou o game. Se você gosta de game, você sabe o que é isso, né? Quando zera o game, você fechou tudo. Ele fez tudo o que ele precisava fazer. E aí o que acontece? Nesse texto, na minha versão, diz que nós somos tentados conforme nós somos tentados conforme a cobiça que há no meu coração. Então toda a tentação que você recebe é porque existe uma cobiça dentro de você. Então você não fica mais assustado com a tentação. Nossa, meu Deus, tem uma mulher pelada aqui na minha frente, eu estou quase fazendo o que eu não queria. Não, você olha e fala assim, bom, se eu estou sendo tentado por isso, é porque ainda tem algo dentro do meu coração que Deus precisa mudar. Então a perspectiva tua muda, ela amadurece e você não fica mais com medo. Você não taca pedra na mulher, você não começa a ficar só usando venda. Você pergunta, Espírito Santo, o que tem no meu coração que cada um de nós é tentado conforme a cobiça que há no coração. E por isso que algumas pessoas são tentadas numa área e as outras não. Porque existe uma cobiça dentro de nós que quer, vamos dizer algo bem lindo, quer acasalar, né? E quando ela então, a tentação encontra a cobiça e ela concebe então, como ela fala ali, concebido, ela dá a luz ao pecado. O mesmo pecado que Jesus tirou do mundo, agora eu e você, nós podemos dar nascimento a ele novamente. Olha só. Aline fala, você que está em casa, acompanha com a sua Bíblia também. Obrigada. Então, o que acontece? Nos foi dada a mesma autoridade que Eva tinha. Olha que legal, você realmente tem a mesma autoridade. Agora você pode ser aquela que dá luz àquilo que Jesus tirou do mundo. E tudo isso começa pelo quê? Pela cobiça. E então nós temos duas formas de receber as coisas de Deus e manifestar as coisas de Deus. Nós temos aqui a cobiça. E a cobiça, olha que interessante, a Bíblia fala que qual que é a raiz de todos os males? O amor ao dinheiro. E a Bíblia fala, nesta cobiça, muitos caem em destruição e atraem para si todo tipo de... Se a cobiça, ela tem uma raiz de todos os males, essa raiz ela se chama amor ao dinheiro. Então o amor ao dinheiro, ele é como se fosse um imã daquilo que vai te levar à cobiça. Não é por isso que hoje o dinheiro compra sexo, compra casa, o que mais que ele compra? Compra um rosto mais bonito, compra talvez até um marido melhor, né? Dependendo do curso que ele faz hoje em dia. Antigamente não tinha curso para os homens fazer, nem Marvels. Então o dinheiro, né? Você paga lá no Marvels, seu marido sai melhor, nessas fotos lindas que eles estão ali tudo descabelado, não se arrumam, chegam no Marvels de qualquer jeito. Mas tudo bem, porque no Wonders não é assim, né, mulherada? O Carl chegou pra mim e falou assim, nossa, mas a mulherada, elas se vestem demais, elas ficam se produzindo pra ir pro Wonders. Ele falou assim pra mim, tirando um barato. Eu falei, não, elas são assim maravilhosas, tá? É a natureza delas, elas não estão fazendo nenhum esforço pra vir todas maravilhosas. Então nós temos essa forma de receber as coisas. Então a cobiça que... essa árvore da cobiça que tem a tentação, que tem o pecado e tem a morte. E eu e você, nós podemos dar luz a isso. Mas nós temos uma outra opção para aqueles que nasceram de novo, que é trazer as coisas à existência de uma forma sobrenatural, que é como? Pela fé. Então você vê que os homens da fé em Hebreus 11 falam como que eles trouxeram as coisas à existência. Abraão, Noé, todos eles tinham um projeto que jamais havia sido visto na terra. É igual eu chamar você para... Hannah, constrói aí, né? Hoje você sabe que é uma arca, mas Noé nunca tinha visto. Então por isso que ele precisava exercer a fé dele. Por quê? Porque ele ouviu uma voz, e quando ele ouviu essa voz, ele coloca então no papel... E toda a obra da fé, ela vai manifestar o reino eterno. Então o que acontece? Isso é que dá alegria para mim e para você. A verdadeira alegria é quando você está participando de algo, faz parte de algo que gera um resultado. Não é verdade?
Só que o que acontece é que muitas vezes as coisas, inclusive da fé, elas se tornaram cobiças. Então o que acontece? Eu ensinei você a orar, por quê? Porque se você ora, você vai ser um crente melhor. Então eu ensinei você a cobiçar, inclusive a oração. Eu ensinei você a cobiçar um ministério que talvez você olhe e fala, nossa, esse cara é ouvido por muitos. E aí eu peguei um gatilho em você que é algo muito poderoso, que é a palavra de Deus. Só que eu embuti ali a cobiça. O que eu vou fazer com você? Eu vou enganar você. Por quê? Porque a cobiça ela vai gerar o pecado e ela vai gerar morte. Então muitas vezes, inclusive as coisas boas da palavra de Deus, elas têm gerado morte no coração das pessoas. Porque a cobiça, ela entrou junto. E a gente não percebeu, não é maldade nossa. Mas é nessa noite eu quero abrir os seus olhos para algo que é gerado através da fé. E esse algo, diferentemente da cobiça, ele gera vida, ele destrói as obras das trevas. Por quê? Porque quando você se dispõe a fazer algo em fé como Noé fez, e você põe isso no plano, o que aconteceu com aquela arca que ele nem sabia que ia acontecer com aquilo? Se tornou uma obra de salvação. Tudo aquilo que está no seu coração hoje, que são sonhos que Deus tem, visões que Deus te deu, e que você sabe que foi Deus que te deu, porque você não viu em lugar nenhum, você não recebeu uma influência de algo visível, você recebeu diretamente do céu. Isso vai gerar salvação para as pessoas. Só que o que acontece? Muitas vezes você foi ingênuo, porque você era como uma criança, você acabou de nascer no reino, e você tinha certeza que era assim. O que acontecia? Você era o único na igreja que tinha milagre para contar, tinha testemunho, daí todo mundo falava, é o primeiro amor. É aquele recém-convertido. Isso aí passa, isso aí, ó. Né? Eu que já estou há mais tempo, eu sei como é realmente o verdadeiro evangelho. E na verdade, quem está contaminado sou eu. Porque a criança, uma das características da criança é que ela é totalmente imaginativa. E ela consegue, quando você fala algo para ela, ela já imaginou, já materializou, e para ela aquilo é verdade. Eles falam, né? A criança é literal. Porque talvez a criança ela ainda confia e creia na palavra que eu e você, nós não cremos mais. Porque nós estamos decepcionados. Nós estamos frustrados. Porque afinal eu creio em algo que é bom e o resultado disso na minha vida tem sido morte, tem sido pecado, tem sido destruição. E aí o que acontece? E aí a gente descobriu que o problema não era mais a Eva, mas eram as minhas formas de trazer à luz ao mundo aquilo que Deus quer fazer sobre a face da terra. E como Deus quer fazer as coisas na terra, Deus tem um jeito de fazer isso. E não é pela cobiça. Não é pelo que você já viu. E daí fica mais difícil, porque eu falo assim, você tem um ministério, mas eu nem sei dizer como é ele. Sabe por quê? Porque ainda não existe. E se você não se disponibilizar, ninguém vai ver. É algo que só você consegue trazer à luz. Não existe ninguém que consegue copiar o ministério da Tere. Eu posso cobiçar e eu vou me ferrar. E eu vou ficar destruída. Mas a Tere tem o mesmo ministério, está viva, está forte, está feliz. É porque o ministério é dela. É porque o chamado é dela e Deus colocou as ferramentas necessárias para que ela desse a luz ao chamado dela e a gente colaborasse com isso. E muitos de vocês estão colhendo frutos de salvação por causa da vida dela. E é isso que Deus quer gerar sobre a face da terra. Deus quer colocar a sua visão fora de você. Colocar isso para fora. Aquilo que Deus já imprimiu dentro de você. E isso vai vir como? Vai vir por uma palavra. Por isso que é tão importante nós ouvirmos a palavra. E a Bíblia diz que todo o que é nascido de Deus, ele vence o mundo. E qual que é a vitória, essa vitória? A vitória que vence o mundo é a nossa fé. É a nossa capacidade de se tornar visível aquilo que ainda não é visível. Daquilo que você ouviu da parte de Deus e Deus disse, vai e casa com essa aí. Aí você fala assim, Deus, mas não vi ninguém casando assim do jeito que eu estou casando. Mas eu te disse.
no casamento que a gente teve essa semana, na segunda-feira, do Marcos e da Débora, eu achei tão fofinho. Ele olhou para mim e falou assim, deve ter olhado para vocês também, né? Porque ele estava todo... E falou, Deus ama casamento. Eu só tinha um sonho e 10 mil reais. Ele falou assim. E para quem viu o casamentão que ele fez, uau, Deus ama. Porque casamento é um projeto de fé. Casamento é um projeto de fé que Deus tem para você. E você vai ter uma estrutura de um reino de Deus na sua casa, que destrói as obras das trevas todo dia. Quando você senta na mesa da sua casa, você está destruindo uma obra das trevas. Quando você ensina os seus filhos no amor, você está destruindo uma obra da treva. Por quê? Porque nós fomos chamados para destruir as obras das trevas. Mas não é uma obra de cobiça que eu vou fazer porque eu quero impressionar o mundo. Mas é porque eu fechei os meus olhos e eu só deixei o reino que já é real lá se estabelecer aqui. A gente não viu o reino. Só se você teve uma epifania, talvez como Paulo, de ter alguns lances. Mas esse é o nosso desafio. O nosso desafio é manifestar algo que a gente nunca viu. E quando a gente vê isso manifesto como num casamento, nessa segunda-feira, a gente diz, uau, é um contentamento que nem dinheiro no mundo paga. E isso é o verdadeiro contentamento. É você perceber que a fé operada através de você, ela traz e revela o reino de Deus. Tiago 2, 24 a 26 diz, verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. Aí você fala assim, não faz sentido, porque Deus diz que não são as obras que nos salvam, certo? Mas ao mesmo tempo ele diz que uma fé sem obras é morta. Aí o que a gente ensinou todo mundo a fazer? Faz uma obra aí, porque senão você vai para o inferno, não adianta nada a fé que você tem. E aí a gente ensinou as pessoas por cobiça a produzirem obras. Mas qual que é a diferença? Que eu já falei várias vezes. Toda vez que vocês me chamarem eu vou pregar a mesma coisa, vocês que se virem. Que a obra não é algo que você carrega. A obra é algo que você caminha sobre ela. Então, à medida que eu escuto a palavra, então eu escutei, eu tomei uma atitude, eu revelei, e a obra, ela se revela debaixo dos seus pés. É a ilustração perfeita de Pedro saindo do barco. Ele escuta uma palavra, ele dá o passo e a obra se revelou debaixo dele. A obra, ela sustentou aquilo que você ouviu. E não é engraçado pensar que a primeira vez que acontece isso com Eva, ela é tentada a olhar para o fruto. E ele diz assim, olhe para esse fruto, ele é tão gostoso, ele é tão maravilhoso. Ou seja, ele estava colocando algo na sua frente que já era visível, já era palpável. Eva e Adão andavam por uma palavra, que era o quê? Comam de tudo aquilo que vocês veem aí. Só não come daquilo ali, beleza. Estava tudo bem, até que o que aconteceu? Putz, eu vi o fruto do negócio. E é bom, e é lindo, e é maravilhoso. A hora que você tem essa consciência da visualização, é ali onde tudo começa na nossa vida, é pelos nossos olhos. A cobiça começa por aquilo que nós vemos. E nós, infelizmente, importamos essa cultura para a igreja e nessa noite nós vamos expulsar ela. Assim como ela entrou, a gente manda ela embora. Então, ele diz a Abraão, sai da sua terra. Ele sai, então ele só escutou, obedeceu e a obra se manifestou debaixo dele. A descendência dele está sentada até aqui hoje, porque todas as famílias da terra seriam abençoadas pela atitude dele. Pedro, então, ele sai do barco, ele escuta a palavra, ele obedece e a obra se materializa debaixo dos pés dele. É a mesma coisa com Noé. E por que alguns de nós ainda não vimos essa obra manifesta? Essa é a dor dessa noite. Porque a dor é quando o negócio não está aparecendo como é para ser. Tá, vou me esforçar para ficar mais paradinho.
Então, o que acontece? Eu creio que muitas vezes é porque eu vou deixar isso para falar no final. Vamos ler então o texto dessa noite, que é a pregação dos solos. Então a gente vai fazer uma leitura dinâmica. Não sei se o outro microfone tem bateria para a gente ir passando. A gente vai ler 23 versículos. Então eu peço que vocês se animem já no seu espírito, para que a gente faça essa dinâmica de leitura. Então a gente vai ler Mateus 13, do 1 ao 23. Mateus 13, do 1 ao 23. Quem começa? Quem está com o microfone? Jonathan? Beleza. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e assentou-se à beira-mar. Logo uma grande multidão se juntou ao seu redor. Então ele entrou num barco, sentou-se e ensinou o povo que permanecia na praia. Jesus falou muitas coisas por parábolas, dizendo: o semeador saiu a semear. Enquanto espalhava as sementes pelo campo, algumas caíram à beira do caminho, e as aves vieram e as comeram. Outras sementes caíram no solo rochoso. Não havendo muita terra, germinaram rapidamente. E quando o sol nasceu, queimaram-se, e porque não tinham raiz, elas murcharam-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Os discípulos aproximaram-se dele e perguntaram: por que falas ao povo por parábolas? Ele respondeu: a vocês foi dado o conhecimento dos ministérios do reino dos céus, mas a eles não. A quem tem será dado, e este terá em grande quantidade. De quem não tem, até o que tem lhe será tirado. E nele se cumpre a profecia de Isaías, que diz: ouvindo, ouvireis, mas não compreendereis, e vendo, vereis, mas não percebereis. Pois a mente desse povo está fechada. Eles taparam os ouvidos e fecharam os olhos. Se eles não tivessem feito isso, os seus olhos poderiam ver, e os seus ouvidos poderiam ouvir, e sua mente poderia entender, e eles voltariam para mim, e eu os curaria, disse Deus. Mas abençoados são vossos olhos, porque enxergam, e vossos ouvidos, porque ouvem. Pois com certeza vos afirmo que muitos profetas justos desejaram ver o que vedes, e não viram, e ouvir o que ouvides, e não ouviram. Atendei-vos, pois, à parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino, e não entendendo, veio o maligno e arrebata. E o que foi semeado no seu coração, este é que foi semeado ao pé do caminho. O que foi semeado em terreno rochoso, este é o que ouve a palavra e logo a aceita com alegria. Quando a semente que caiu entre os espinhos, este é o que ouve a palavra, mas as preocupações dessa vida e o engano das riquezas sufocam a palavra e ela se torna infrutífera. E as que caíram em solo fértil representam os que ouvem e entendem a mensagem e produzem uma colheita 30, 60
e até vezes maior que a quantidade semeada. Amém. Quem lembra da visão do nosso ano? É multiplicação. E aqui no final a gente tem... Então nós temos uma forma nova de receber as coisas de Deus, diferente da cobiça e do visual, daquilo que a gente conhece na nossa vista, é pela palavra. Então nós ouvimos a palavra e por isso é tão importante sempre ouvir a palavra de novo. Porque a palavra ela foi revelada nos céus, ela foi escrita para nós. Então a palavra ela é uma realidade invisível. E era tão difícil para Jesus fazer-se compreendido pelas pessoas que estavam ao seu redor, que ele usava então parábolas. E eu fico imaginando Jesus pensando assim, eles já não vão entender o que eu vou falar, porque eles estão cheios de religião para me combater, mas vou contar uma historinha. Porque uma historinha, no mínimo, ele vai ir para casa, e se ele não entender, ele vai ficar pensando na historinha, né? E talvez depois que eu morro e ressuscita, ele ainda se converte. Então, ele fala bem claramente que enxergar, ver, ouvir e escutar é um privilégio de poucos. E você faz parte desse grupo que vê e enxerga, que escuta e ouve. Você faz parte de um solo bom. Mas se porventura em algumas áreas da nossa vida, na sua vida, essa obra manifesta da fé não se revelou, nós temos algumas dicas aqui e eu vou dar 3 dicas para vocês por que isso pode acontecer na minha e na sua vida. O primeiro solo é legal porque a gente escuta a parábola e ele já explica. Então a gente vê Mateus 13:15 que vocês leram, que nos diz o porquê desse processo da fé e da palavra ser interrompido. Porque a fé a palavra é para produzir fé e é para produzir obra. Mas nessas pessoas aqui não foi o que aconteceu. Por quê? Mateus 13:15 diz, porque o coração deste povo, solo 1, está endurecido, de mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração. Olha só onde vem o entendimento. O entendimento acontece aqui, ó. Ele passa pelos olhos, passa pelos ouvidos, mas o entendimento acontece no coração. E quando você traz o entendimento, você vai se converter e você vai ser curado. Ou seja, eles estavam se privando de ser curado e de se converter. E por que isso? A palavra de Deus diz que o primeiro solo que não recebe bem a palavra é o que não compreende. O que não compreende o que está sendo dito. E tem 2 opções na sua vida. Ou você compreende tudo, ou você aprende a fazer perguntas. Né? Para quem gosta do Pablo Marçal, que ele sempre fala, faça perguntas, né? E aí eu pensei assim, ele deve ter tirado disso aqui. Porque no fundo, quando você não compreende e não está desfrutando, é porque você precisa entender algumas coisas. E quando você tem um coração puro como de uma criança, o que a criança faz quando ela não entende? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? E esse é o coração puro. O coração puro não é aquele que já duvida da palavra, já ataca a palavra, já... O coração puro fala assim, e por quê? Por que é assim? Né? Então você percebe que você tem um coração que compreende. E se você não está compreendendo a palavra, faça perguntas. Isso significa que você não está adoecido, que você ainda está progredindo. Então o primeiro solo que não consegue ver esse reino florescer é alguém que não compreende. O segundo solo que ele diz é um solo que não tem raiz em si mesmo. Ele diz assim, Mateus 13:21. Em lhe chegando a angústia e a perseguição por causa da palavra. Olha que doido, ele está dizendo assim, a palavra que você pregou para mim, ela não vai ter raiz porque eu percebi que essa palavra, ela está gerando algo que eu não estou gostando muito. E ela está gerando angústia e perseguição. E eu vou me escandalizar e logo eu rejeito essa palavra, porque eu sei que é um caminho novo que eu nunca vi, que ninguém abriu antes. Né? Porque se todo mundo estivesse andando por fé, talvez te inspiraria mais a ser mais ousado. Mas como nós somos ainda poucos que entendem isso, que se colocam diante da palavra e mesmo que ela traga escândalo e traga angústia, você sabe o final da história,
Você sabe que a fé que você tem, ela vence o mundo, ela já venceu. E tudo aquilo que aconteceu na vida de Cristo é um protótipo que também acontece na sua vida diariamente. Então você não vai largar ela. E para mim, o resumo de não ter raiz é uma vida de imaturidade. É uma vida onde facilmente você larga aquilo que você ouviu. Facilmente você... Quando, por exemplo, eu casei com o Cal. Como que eu casei com o Cal? Uma vez eu estava no meu quarto, deitada na minha cama, e Deus falou assim: esse é o homem que você vai casar. Mas assim, não havia sinais de beleza, né? Como eu falo para vocês. Não havia nenhum sinal de fumaça. Mas, pelo fato de eu crer nessa palavra e andar sobre ela, até bonito ele ficou. Olha só que obra maravilhosa. A questão é, quem garante que você casando por cobiça e por beleza vai garantir que amanhã o homem belo que você casou hoje vai continuar belo, né? Tem muitos aí que não estavam com indícios de ficar careca e ficaram. E tem muitos que não estavam dando indícios, né? E estavam dando indícios, e daí tem mais cabelo do que o outro que tinha um monte de cabelo. Então o que acontece? Nós precisamos ter peito e coragem de assumir a palavra que nós ouvimos. E pelo fato de eu ouvir um dia do Senhor que eu era para casar com Ele, isso me dá força, porque o dia que Ele ficar com uma ruga não está me dando sinal de que eu escolhi errado, né? A única forma de eu abandonar esse homem é eu abandonar a minha fé. Porque da mesma boca que eu ouço que Ele é o homem da minha vida, é a direção que eu escuto todos os dias na minha vida. Então, eu e você, nós precisamos entender que para que esse reino se manifeste, nós precisamos de maturidade. Onde não é por qualquer contraversão que a palavra de Deus causa nas nossas vidas, às vezes momentâneas desavenças na nossa casa, é que você vai colher isso a vida toda. Isso é momentâneo, porque a vitória que vence o mundo é a nossa fé, e a gente não abre mão dela. Então, a primeira coisa é, quando nós não compreendemos, então discipline o seu coração para compreender as coisas ou fazer muitas perguntas, como uma criança. Segundo, crie raízes. Deixe a palavra de Deus criar raízes dentro de você. E a terceira, Mateus 13, 22 diz que a terceira semente que a palavra que foi semeada e não deu resultado, não estabeleceu algo mais profundo, se tornou um solo ruim, é aquele que diz assim: porém, os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra. E olha o que essa safadeza tem a capacidade de fazer com essa palavra que você ouviu. Ela faz com que a palavra se torne infrutífera. Ela invalida o poder da palavra que foi pregada. E eu chamaria isso de uma cultura pré-estabelecida. A Bíblia fala nesse contexto de algo que foi semeado e no lugar que essa semente caiu, haviam espinhos. E esses espinhos, para mim, são a cultura que nós temos antes da mensagem da palavra chegar nos nossos corações. E eu digo que é aqui onde nós mais sofremos, porque são estruturas firmes, espinhos são estruturas firmes que nos machucam, mas nós já nos acostumamos com eles. Nós já nos acostumamos com o que nos machuca porque está lá a vida inteira. E uma cultura pré-estabelecida, ela pode ser uma inimiga número 1 da cultura do reino que quer chegar e quer ter o efeito que está na sua vida. E aí, mais uma vez, você olha para a palavra e fala: não está funcionando, não funciona comigo. E aí você fala: deixo isso aqui, não vou mais servir a Deus e abandono. Não. Você precisa então enfrentar as culturas pré-estabelecidas na sua vida. É muito difícil. Eu estava contando um pouco aqui a cultura da onde eu venho. E para você ver a força dessa cultura, um dia meu irmão ele chega
Já contei isso aqui, acho que no café, e coloca 3 cadeiras, eu contei nos pastores. Coloca 3 cadeiras e coloca um quadro e diz assim, olha o que pode acontecer com a nossa mãe. E ele descreve nesse quadro tudo o que pode acontecer com alguém que começa a ficar idoso. Ela pode parar de falar, ela pode começar a não andar e usar cadeira de rodas, ela pode ficar demente, ela pode precisar de uma cuidadora, mas ela também pode precisar de um asilo. E ele começa a fazer contas do que nós, como família, poderíamos arcar, dependendo do que poderia acontecer com a nossa mãe. Não é cruel isso? Porque minha mãe estava sentada ali. E aí você começa a olhar para uma cultura familiar e você fala, cara, não é possível que isso existe. Só que se eu vivo nessa cultura... Desde que eu nasci, vocês acham que eu me choquei com essa reunião? Um pouquinho. Por quê? Porque eu já tenho uma cultura nova. Mas eu fiquei pensando, meu Deus, se o Carlos estivesse aqui nessa reunião, acho que ele tacava o quadro na parede, ele começava a chutar tudo. Por quê? Porque não é uma cultura pré-estabelecida da casa dele. Então, ele vai se chocar com a minha cultura. E ele vai ficar com raiva, e ele vai quase matar meu irmão. E a tristeza disso que eu quero contar é que enquanto nós fazíamos essa reunião, a minha sobrinha passava mal atrás da casa. E tudo aquilo que meu irmão escreveu no quadro que poderia acontecer com a mãe dele, aconteceu com a filha dele. Que é o livro que eu estou escrevendo sobre o luto. Ela começou a parar de falar, ela começou a não andar mais. Ela ficou num lugar na Alemanha, que é um lugar especial quando as pessoas vão morrer. E se fala assim, cara, que cultura maldita. Que janho esse negócio. E eu cresci numa cultura, que é a cultura da boneca na caixa, né? Que eu fiz tudo certo, aleluia, né? Casei virgem. Mas eu não tinha os frutos do reino também. Por quê? Porque uma cultura pré-estabelecida, embora ela apareça e tenha a cara de aleluia, se ela não traz os frutos de justiça e não traz a obra da fé, tem boi na linha. Então a gente precisa começar a ficar atento com culturas pré-estabelecidas. E por que é tão difícil quando Deus começa a mexer na estrutura? É porque as estruturas, elas se tornam base, né? Então, por exemplo, assim, se Deus quer começar a mexer na minha base, que não foi amor, foi medo, essa foi a minha base, Deus quer começar a colocar amor. Ele precisa tirar aquela estrutura, mas adivinhem, a minha vida inteira está em cima dessa base. A minha vida inteira foi construída nesse entendimento. Aí ele vai começar a tirar. E ele vai tirar, e eu começo a ficar bamba, eu falo, vai cair, meu Deus. E é assim que muitas pessoas desistem da fé. Porque elas acham que Deus está sendo mal, e no fundo, ele só quer estabelecer uma cultura do reino que é eterna, que é indestrutível, que traz frutos, que traz vida, que não opera a morte, que opera a vida e frutifica a ponto de multiplicar. Então esse é o quarto solo, que é você e eu. Nós somos um solo bom. E o que acontece no solo bom? Olha que lindo que ele diz sobre nós. Ele diz que esse solo bom, ele ouve a palavra, ele compreende e frutifica e produz 100, 60 e 30 por 1. O ano da multiplicação é o ano onde eu e você, nós recebemos a palavra e deixamos ela ter efeito completo a ponto de que tudo na sua vida é multiplicação. Jamais é adição, jamais é pouquinho. Por quê? Porque é uma semente. E onde uma semente morre, sempre vai dar multiplicação. É uma palavra que sempre tem nela um DNA de multiplicação. E o legal disso é porque ela é tão multiplicadora que eu e você, às vezes, a gente só acha que ela multiplica pão e vinho, mas ela multiplica paciência, ela multiplica energia, ela multiplica disposição. A multiplicação do reino de Deus, ela é nos lugares que a gente gosta, e também nos lugares que a gente precisa. Eu e você, a gente precisa de mais disposição. Precisa de mais energia. E nesse reino, tudo é multiplicável. Nós somos multiplicadores natos. Não por ter 4 filhos.
mas porque a essência é sempre mais. E você pode ver que uma criança, ela nunca vai parar de pedir irmão. Você que já teve um, já teve dois, você fica desesperado. Mas ué, já dei mais um, o que ele continua reclamando? É porque a criança sabe o poder que é isso. É você multiplicar e ela tem o prazer da multiplicação, que às vezes nós, pais que já temos dificuldade por algumas coisas que entraram na nossa vida, de ter essa mentalidade. Eu digo, depois que eu tenho 4 filhos, eu posso ter 1000. Eu acho que é por isso que Deus não quer mais me dar mais um. Porque a mentalidade foi destravada. Eu precisei de 4 filhos para eu poder dizer que eu quero 1000. Porque no primeiro eu quase morri, no segundo eu morri pela metade, no terceiro eu pensei, meu Deus, e no quarto eu realmente nasci para uma nova vida. Que agora eu quero o filho dos outros, quero todo mundo. Por quê? Porque eu fui curada. Demorou 4 filhos para a minha cultura pré-estabelecida na escola, por tudo que vocês podem imaginar que a gente tem um pré-estabelecimento dos espinhos. Eles pararam de me sufocar e pararam de me machucar. Então, se você só quer ter um filho, não tem problema se Deus te deu essa palavra, se você ouviu. Mas isso não é porque você foi sufocado por uma cultura pré-estabelecida que está te ferindo e está te deixando paralisado para você não usufruir a multiplicação do reino. Amém? Para terminar, quero dizer para vocês Romanos 1:17. Romanos 1:17. Para você que já construiu a arca, já está feliz, já fez a sua parte, né? Deus já manifestou aqui a CHF, Deus já fez a igreja no cinema, eu já assumi um campus, já fiz aquilo. Vai lá o meu desafio para você. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus. Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Pode paralisar aqui para mim? O que acontece? No texto da minha versão diz assim: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé. Ou seja, depois que você construiu a arca, deu tudo certo, Deus ele leva você para um lugar e fala assim, beleza, vamos começar tudo de novo? Aí você fala, Deus, olha o trabalho que deu. Eu fiquei tanto tempo construindo, eu fiquei levando chacota mais tanto tempo, eu sofri aqui, eu sofri ali. Mas a Bíblia diz que o justo ele vive de fé em fé. Ou seja, a hora que Deus manifestar a obra purinha na sua vida, que talvez hoje é a sua família, você não vai morrer abraçado com a sua família. Né? Porque essa é a tentação que dá. Ai, que gostoso, Deus me deu uma família, Deus me deu a igreja no cinema. E aí ele diz assim, eu continuo falando com você. Agora é a hora de manifestar a próxima coisa que ninguém viu sobre a face da terra. E você é essa pessoa que vai trazer as coisas mais loucas do reino de Deus à existência. Eu queria pedir para você se colocar de pé. Eu queria que você colocasse a mão no seu coração. E eu quero fazer uma oração ousada. Pai, obrigada porque nessa noite nós somos realmente como escolhidos do Senhor. Como aqueles que têm a oportunidade de escutar e ouvir. Como aqueles que têm a oportunidade de ver e enxergar. E nessa hora, Pai, nós queremos com confiança crer na Tua palavra e nos mover segundo a sua palavra. E a obra que vai se manifestar diante dos seus olhos é algo que você nunca viu, é algo que é especial, que Deus colocou nas suas mãos. E nós queremos convidar toda a cobiça a se retirar agora das nossas vidas, da nossa mente. Nós convidamos a compreensão. O texto diz que os homens decidiram fechar os seus ouvidos e seus olhos. Significa que nós podemos decidir abrir eles e compreender mais uma vez a palavra que nos faz bem. A palavra de Deus nos faz bem. Ela é para o teu bem, ela vem em sua direção para multiplicação e não para destruição. Toda palavra, Senhor, lançada contra os meus irmãos agora, nós rejeitamos toda palavra que foi lançada sem esse entendimento. Pai, nós declaramos que eles são
fontes de vida, Senhor. Eles são aqueles que jorram fontes de vidas. Eles são chamados para uma época como essa, porque o Senhor nunca deixou de construir o reino. O Senhor jamais deixou de construir. O seu reino não está perdendo. E nós deixamos essa ousadia mais uma vez entrar no nosso coração, Pai. Nos dá a ousadia de multiplicação, Pai, porque o que vemos aí é o mendigar do pão da adição. É a mentalidade escassa, Senhor, que toda vez de novo quer assombrar as nossas vidas. Mas nós somos resposta. Não porque vamos abrir uma empresa. Não porque ela vai gerar muito dinheiro, eu vou abençoar o reino. Mas porque eu sou o projeto de Deus. E você é alguém que consegue, assim como você consegue trazer o pecado de volta à cena, você consegue trazer sim o reino de Deus de volta à cena. E é esse reino que cura. É esse reino que embutido tem milagres. É esse reino que estabelece o ser humano naquilo que ele foi chamado verdadeiramente para ser. Por isso, nessa hora, Pai, nós quebramos todo jugo de escravidão, todo jugo de uma cultura pré-estabelecida, onde o Senhor começou a mexer na nossa estrutura e a gente ficou com medo e saiu fora pensando que tudo ia desabar. Mas na verdade o Senhor estava colocando firmes fundamentos. O Senhor estava trocando os fundamentos velhos, falhos, por fundamentos novos, fundamentos poderosos, Deus. Por isso nós dizemos, eis-nos aqui, Pai. Nós confiamos porque é o Senhor que diz. É o Senhor que está dizendo, é um Pai bondoso que está dizendo. Não é um Pai enganador, que traz promessas que vão inclusive destruir você, não. A cobiça, ela faz isso. A cobiça, ela te dá promessas que vão te destruir. É o dinheiro que vai te destruir. São fábulas que eles contam como se isso sim fosse prazer. Mas nós somos aqueles que descobrimos o verdadeiro prazer de ver o seu reino sendo estabelecido sobre a face da terra como nunca antes, Pai. Muito obrigada, Senhor. Obrigada, Jesus, por essa noite. Obrigada porque somos chamados de multiplicadores. Em nome de Jesus. Amém. 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 Gênesis é o início. E ali, entre a beleza da criação e o sopro da vida, o Criador deu origem àquilo que mais importa: um lar. Um ambiente de pureza e inocência, pensado como ponto de partida de cada ser humano. O lugar onde valores são cultivados, onde o tempo ao redor da mesa é sagrado e onde o ordinário se torna sobrenatural. O maior sucesso de um homem não são as coisas que ele conquista, mas a família que ele deixa sobre a terra. Construir uma família extraordinária não acontece por acaso. É fruto da decisão de edificar uma cultura saudável, de garantir que valores serão passados e vividos de geração em geração. Uma decisão regada com fé, amor e intencionalidade. É através da rotina, em cada dia, que deixamos marcas e clareamos a visão de mundo na mente dos que vivem conosco. Há virtude no rotineiro, no que muitos chamam de piegas demais. Nos passinhos no corredor em direção à nossa cama, as histórias antes de dormir, a implantação de verdades eternas. Os desenhos da família inteira em folhas de papel, as músicas cantadas juntos no carro, os almoços em família que sempre começam com uma simples oração. Dos silêncios cheios de presença. É aí que se edifica aquilo que realmente vale a pena. Família não é o destino dos fortes,
é o chamado dos dispostos. O tempo passa, os negócios passam, os amigos passam, os ciclos mudam e a força vai embora. E da mesma forma que nascemos dependentes, assim também partiremos. Então, na última cena deste longo filme, só restará uma pergunta: o que valeu a pena? A vida que você deseja está escondida atrás das decisões que talvez ainda não tenha tomado. Por isso, abra o seu coração para o Espírito Santo, ajuste as velas da sua alma e siga em direção ao seu futuro. Conferência Gênesis 2025. Faça valer a pena.